E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Nesse vídeo aqui vou falar para vocês um pouquinho sobre o paquímetro. O que significa o paquímetro? O paquímetro é um instrumento para realizar medidas com uma certa precisão. Geralmente ele é usado em empresas como, por exemplo, uma tornearia ou uma oficina mecânica para se tomar tamanhos de peças. Qual a vantagem de usar o paquímetro? Porque o paquímetro ele tem a precisão de medir centésimos de milímetro, tá? As partes do paquímetro são: aqui nós temos a orelha para a realização de medidas internas, então ele pode medir um intervalo entre uma peça e outra, ou, por exemplo, a largura de um cano. Aqui embaixo nós temos o bico para a realização de medidas externas, então ele pode medir, por exemplo, a espessura de alguma peça. E desse outro lado aqui nós temos uma haste para a realização de medida de profundidade. As partes do paquímetro são: essa aqui é a escala fixa e aqui é a escala móvel. Dentro da escala móvel nós temos duas peças. Um aqui é o parafuso para fazer o travamento e aqui o impulsor. O impulsor é onde nós colocamos o dedo e nós deslocamos a escala móvel, tá? Na escala móvel ela tem uma pequena escala aqui na parte de baixo que é chamada de nônio. Qual a função do nônio? A função do nônio é nos dar a resolução da medida entre os intervalos de milímetro. Vamos realizar então a medida. Então, vou pegar aqui como exemplo aqui um pequeno parafuso e vou colocar ele no bico. Aí, qual a leitura que eu devo fazer? Então, reparem que o zero da escala móvel, ou seja, do nônio, ele está entre o 4 e os 5 milímetros. Então, ele não está encostando ainda nos 5 milímetros, mas para nós podemos ter essa medida mais exata, nós vamos fazer da seguinte maneira. Então, eu vou olhar aqui qual dos riscos da escala móvel, ou seja, do nônio, ele coincide exatamente com a escala fixa. Reparem bem que o 0 não coincide, o 1 não coincide, e assim por diante. O 3 ele não coincide, o 5 não coincide, mas o 6 ele está quase coincidindo com a escala de cima. O 6,5 está quase, e o 7 ele coincidiu. Então, isso significa que a nossa medida ela será igual a 4 milímetros da escala fixa com 7 décimos da escala móvel. Então, 4,7 milímetros. Essa é a espessura desse parafuso. E as outras partes do paquímetro? Então, vamos dizer que eu vou pegar uma peça cilíndrica e eu queira medir, por exemplo, a espessura interna aqui, o diâmetro interno do cilindro. Então eu vou ajustar aqui a orelha e vou aumentando ele até que ele trave dentro do cilindro. Reparem que agora o 0 ele está entre o 15 e o 16 milímetros. Agora, qual o número que ele encaixa exatamente? Olhando na escala, o número 9 ele encaixou exatamente em cima da medida. Então aqui representa 15 milímetros, 9. Então assim pode ser feita uma medida de uma escala interna. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha para contribuir com o nosso canal, tá? Muito obrigado!